Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro se sente honrada por podermos recebê-los, membros da igreja, visitantes e convidados. Quero convidá-lo a ficar em pé agora, compartilhar com quem está ao seu lado, dando a ele, em nome da nossa igreja, uma boa noite e, em especial, aos nossos internautas e radiovintes. Queremos desejar a vocês uma excelente semana e obrigado por escolherem participar do culto desta noite conosco. Desejamos, portanto, que seja, tanto para nós aqui, quanto para vocês, um tempo de adoração, de conhecimento do desejo de Deus. Deus se revela a nós também através da natureza.
Assim diz o poeta, e nada mais é do que uma orientação bíblica: o céu, a terra, o mar e tudo que neles há o adorarão e o confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Convido você para ficar de pé e compartilhar desse texto vivo para nós, os cristãos. Louvemos a Jesus Cristo, o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Lá eu tinha talvez meus 10 anos quando eu conheci esse cântico de Vencedores por Cristo. Eu não sei se você chegou a cantá-lo nessa idade que eu tinha, mas a verdade é que por volta dos anos 70, muitos cânticos abençoaram a nação brasileira, cânticos brasileiros, não é isso? Abençoaram também a nossa nação. Esse é um deles, uma mensagem profunda. Moisés, pode vir à frente. Você pode vir ao microfone, nós vamos orar com você, agradecer essa oportunidade de podermos adorar, exatamente como diz o cântico, a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Faça isso agora. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai, para estar mais uma vez na Tua presença, para te adorar, te buscar, Pai. E estamos muito gratos, Pai, porque estamos aqui mesmo, Pai, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, Pai, estamos aqui com alegria, Pai, para te buscar e sempre, Pai, ser grato, Pai, pelo Teu amor para conosco, Deus. Você vem estar abençoando esse culto, Pai, mais uma vez, a palavra que vai ser ministrada nos nossos corações, Pai. Você vem estar abençoando, Pai, a nossa adoração, Pai, recebendo a nossa adoração, Pai. Te peço e agradeço em nome do Teu Filho amado. Amém, Jesus. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Seu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Seu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno
Bondoso, Pai querido.
Amar o próximo, como o hino recomenda, só é possível quando nós também amamos a Deus, como a Bíblia recomenda. E quando amamos a Deus, queridos irmãos, nós também queremos obedecer a Ele, nós queremos fazer-lhe a vontade. E na sua palavra o Senhor nos manda que nós contribuamos, que nós ajudemos a sustentar o seu trabalho entre os homens. Por isso nós estamos neste mês de março com essa ênfase de missões mundiais. Missões é o Evangelho sendo pregado mundiais até os confins da terra. Por isso nós que não podemos ir até esses lugares, enviamos alguém. Nós ajudamos a sustentar aqueles que se dispuseram a ir a esses lugares. Por isso o mundo vasto, imenso, é o nosso campo missionário. É o nosso mundo vasto e imenso para Cristo conquistar. Esse é o grande lema, não é o grande dilema não, é o grande lema do nosso labutar, do nosso ministério, do nosso trabalho. Por isso, nesta hora, entregaremos ao Senhor nossos dízimos, entregaremos ao Senhor nossa oferta, que represente o nosso amor para com esse mundo perdido, e enquanto estivermos entregando, nós estaremos também cantando o hino Sim, Conquistar o Mundo para Cristo, 534 do Inário para o Culto Cristão. Convido ao microfone nossa querida irmã Licínia Moreira, diaconisa Licínia, e ela orará a Deus agradecendo os dízimos e as ofertas e também intercederá pelos irmãos cujos nomes temos aqui em nosso boletim nesta ocasião.
Oremos pela irmã Maria Barcelos, Maria Ermelinda, Maria Machado, Marlene Fernandes, Martinha Rabelo, Nelita Decotelli, Neri Augustines Alves, Niel Fiô, Nilton Duarte, Odileia Rodrigues, Sara Carliane, Tereza Ferreira, Vânia Carvalho, Walter Lopes. Continuemos orando também pela irmã Nilce Apolônia e pelo irmão Nicolás Hansen. Vamos também, já que estamos enfatizando missões este mês, vamos orar pelo missionário Diné Lota, que está seguindo daqui a pouquinho, está no aeroporto agora, seguindo às 20 horas, estará tomando um avião para Portugal, ele, a sua esposa e a sua filhinha, que estiveram aqui vários domingos desde novembro, e estarão viajando para trabalhar no norte de Portugal. Vamos orar para que o Senhor não deixe que eles desanimem, né, com os frutos que ali naquela terra são árduos, são dificultosos. Mas vamos orar porque o Senhor é que está indo na frente. Curvemos as cabeças. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos condições de falar sobre Ti, pois muitos países, Senhor, não são livres para isto. Ó Deus, muito obrigada, porque mesmo com essa chuva, nós podemos estar aqui. Te peço, Senhor, pelos enfermos de nossa igreja. O Senhor todos os conhece. Abençoe cada um deles. Guarde o Senhor. Ampare-o. Senhor, eu te peço pela mensagem que será pregada, que essa mensagem, Senhor, caia no âmago dos teus corações, que almas, Senhor, se rendam aos teus pés. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Guarda-nos, Senhor. Senhor, eu te peço agora, pelos missionários que vão viajar. Leve-os em paz. Guarde-os nos seus campos missionários. Abençoe a nossa igreja. Abençoe, Senhor, a nossa pátria, que está precisando muito, Senhor, do teu amparo. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Christus
Enquanto o grupo retorna para os seus lugares, quero pedir ao irmão Neilson Coelho que permaneça aqui. Eu vou pedir que ele faça uma oração nesta hora, uma oração específica, porque, como você sabe, hoje é o Dia Mundial, né? Internacional da Água, Dia da Água. Acho que a gente nunca parou para celebrar esse dia, né? Nunca foi preciso, nunca ninguém deu importância. Agora, a gente está aí precisando de água. Obrigado. E nós também estávamos orando para que Deus mandasse chuva. E os irmãos viram o dilúvio, né, que desabou sobre a cidade, pelo menos algumas regiões da cidade, não sei se toda a cidade, nesse final de tarde e início de noite. Então nós vamos agora agradecer a Deus, porque nós oramos pedindo: Senhor, manda chuva. E o Senhor mandou chuva. Dia Internacional da Água. Deus nos tem dado água. Vamos orar agradecendo. Pai querido, obrigado porque Tu atende as nossas petições. Obrigado, Senhor Deus, que apesar das nossas imperfeições, Senhor Deus, Tu estás no controle de todas as coisas. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu enviaste a água, Senhor Deus, para saciar a nossa sede, Senhor Deus, para preencher os mananciais. Senhor, sabemos que tudo vem de Ti, por isso nós queremos Te agradecer por este momento, Senhor Deus, em que Tu nos envias a chuva. Seja, Senhor Deus, conosco, conscientiza-nos, Senhor Deus, da importância de preservarmos, Senhor Deus, o nosso ambiente, Senhor Deus, onde vivemos. E, Senhor Deus, dá-nos sabedoria, Senhor Deus, a cada dia para fazer a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, guarda-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Convido toda a congregação a levantar-se, abrindo a Bíblia no livro do Novo Testamento de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos 17, de 22 a 34. Atos 17, 22 em diante. Diz a Bíblia assim: Então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: Homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. É exatamente este que honrais sem conhecer que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus e mesmo tateando pudessem encontrá-lo. Ele, de fato, não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas, quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram
E outros disseram: sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles ainda outros. Vamos orar. Deus e Senhor, louvamos o teu santo nome por todas as bênçãos recebidas das tuas mãos. A bênção de estarmos aqui na tua casa, com liberdade, cultuando o teu santo nome. A bênção de termos chegado até aqui, apesar das chuvas todas na cidade, nós fomos trazidos pela tua graciosa mão. E agora pedimos a Deus que o teu Espírito, que inspirou os autores sagrados a registrarem o que acabamos de ler, Ele mesmo nos inspire, nos ilumine, para que entendamos aquilo que foi do teu agrado registrado na tua palavra. Fala-nos, portanto, edifica-nos nesta noite, desafia-nos com a tua promessa e tua palavra. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queira sentar-se. Queda de braço entre duas cosmovisões. Cosmovisão é a maneira de vermos o mundo. Como é que eu vejo o mundo? A minha visão de mundo é chamado de cosmovisão. Neste texto de Atos 17, nós temos um encontro de duas cosmovisões. De um lado, uma cosmovisão pagã, a maneira pagã de ver o mundo, e do outro lado, a cosmovisão cristã, representada na pessoa do apóstolo Paulo. Alguns comentaristas da Bíblia insinuam que Paulo fracassou no Areópago, aqui neste texto, por ter pregado o evangelho de maneira intelectual. Acham que ele pregou de maneira intelectual e que teria abandonado todos os seus hábitos de pregador do evangelho. E que depois desse fracasso é que ele teria, então, escrito as palavras de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, Paulo só teria escrito isso aí depois de constatado o fiasco de Atenas, o fiasco do seu sermão junto aos intelectuais da Grécia. Será que foi um fracasso mesmo? Um escritor chamado A.B. Simpson discorda e diz por quê. A mensagem de Paulo em Atos 17, diz ele, merece ser escrita com letras de ouro. O discurso por inteiro poderia ser repetido em 5 ou 6 minutos e ainda assim supera volumes inteiros de filosofia, teologia e homilética. Então, será que sim, será que não? Deixemos de lado essa questão porque ela é totalmente irrelevante para nós e vamos tentar meditar nas lições, outras lições que o texto tem a nos ensinar. Nós temos aqui, irmãos, falando da forma como Paulo se expressou, nós temos aqui uma aula de teologia e uma aula de comunicação. Então, primeiramente, uma aula de teologia. Neste discurso que Paulo fez a esses intelectuais gregos, Paulo tocou em assuntos de alta relevância para a nossa fé, para a nossa alma. Assuntos muito importantes ele tocou ali, e assuntos fáceis de entender. Não sei porque algumas pessoas acham que aquele discurso é profundamente intelectual. É tão intelectual que qualquer criança entende. Por exemplo, ele vai ensinar-nos nessa aula de teologia acerca da universalidade do sentimento religioso. Paulo vai falar aqui no versículo 22 estas palavras: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Talvez você dizer, mas a minha tradução não diz religiosos, diz supersticiosos. Então, é uma tradução antiga, então coloca do lado aí,
religiosos. Supersticiosos no sentido de adorarem a alguém, nesse sentido, né? De procurar uma divindade para adorar. Então, essa é a melhor tradução, religiosos e não supersticiosos. Mesmo sem conhecer o Deus desconhecido, Paulo diz, vocês estão adorando esse Deus. E isso é uma prova de que toda criatura humana tem dentro de si o desejo de adorar algum Deus. Meu amigo, você que está aqui nesta noite, Deus fez você assim. Ele colocou dentro de você o desejo de você olhar para cima, o desejo de você adorar a Deus. Se você em algum momento da sua vida quis fazer uma oração, é uma prova de que você foi feito normalmente por Deus. Deus colocou lá dentro da sua alma essa disposição para o eterno, essa sensibilidade para com o absoluto. A sua vida não é só feijão, arroz, trabalhar, cartão de crédito, não é só isso. Tem mais coisas na sua vida. Por isso que você de vez em quando sente necessidade de orar. Por isso que de vez em quando você sente necessidade de ouvir a palavra, de adorar a Deus, porque Deus fez você assim. Foi Deus que fez você assim. O sentimento religioso, portanto, é universal. Atenas era assim, famosa pelos seus muitos deuses. Uns 50, 60 anos depois que Paulo passou aqui em Atenas, passou também por ali um geógrafo da cultura, chamado Pausânias, um geógrafo da antiguidade. Nascido na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, o senhor Pausânias visitou Atenas. E ele aliás, não só Atenas, mas também a Síria, a Palestina, ele fez uma viagem completa por aquilo que hoje é o Oriente Médio. E naquela época ele fez anotando tudo, escrevendo como pudesse anotar todas as coisas que pudessem impressionar a sua alma. E uma das coisas que o impressionou como geógrafo foi exatamente o fato de que ele ouviu que na cidade da Grécia havia 30 mil deuses. O geógrafo ficou espantado, nunca ouviu falar em tantos deuses assim, e anotou lá no seu diário, 30 mil deuses. Alguém disse para ele que era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que encontrar um homem em Atenas. Mais fácil. Tantos deuses, 30 mil, e com medo de deixar algum Deus irado, porque não sabiam desse Deus, da existência dele, colocaram um altar dizendo, uma plaquinha lá, ao Deus desconhecido. E Paulo pega aí um gancho para dizer para os atenienses, olha, eu passeando aqui no meio da cidade de vocês, fazendo um tour aqui pela praia de Copacabana, de Ipanema, passando pela Praça da Bandeira, né, que hoje choveu e não está alagado? Não está alagado. Então, eu passei e vi uma porção de altares, e num desses altares eu até tirei, né, peguei assim com um selfie, tirei junto a plaquinha dizendo assim, ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Então vocês têm tanto desejo de adorar a Deus, que com medo de contrariar algum Deus desconhecido, colocaram um altar para ele, mesmo sem saber o nome dele, sem saber quem ele é. Pois eu tenho uma novidade para vocês, atenienses. Eu vim aqui falar exatamente desse Deus. Olha a ponte que o Espírito Santo já tinha construído para que ele falasse sobre Deus. E quem era esse Deus? No discurso, Paulo vai falar um pouquinho desse Deus, né? Então ele vai falar, ele vai mostrar sobre a pessoa de Deus, ele vai falar quem esse Deus é. Em primeiro lugar, ele vai dizer que Deus é Criador. Versículo 24, ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, o Deus que fez o mundo. Havia muitas cosmogonias, que são tentativas de explicação de como o mundo surgiu. E Paulo então introduz agora uma visão nova. Quem foi que construiu o mundo? Não foi Zeus, não foi Atena, que era uma deusa, não foi aquele outro deus, não foi Tártaro. Quem construiu esse mundo foi Deus.
o Criador de todas as coisas, e foi Ele quem criou o ser humano, porque diz o versículo 26, de um só fez toda a raça para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos os tempos previamente estabelecidos e os territórios da habitação de cada um desses povos. Então Deus criou o universo. Então você não é produto do macaco, você não é filho de evolução, você foi criado por Deus, diz o apóstolo Paulo. Com todas as letras e com toda a clareza possível, disse isso para um grupo de intelectuais da cidade de Atenas. Mas ele falou mais. Ele diz que Deus é Senhor, soberano e autônomo. Versículo 25 diz ele assim: tampouco é servido por mãos humanas. Olha só, ele já havia dito que ele não habita em templos. A gente pode fazer um templo, a gente deve fazer um templo para adorar, um lugar combinado para adoração, mas jamais devemos pensar que esse templo é o lugar onde só ali é que Deus está. Vamos ao templo porque lá está Deus, Ele só está lá. Se a gente sair do templo, saiu da presença de Deus. Errado. No Novo Testamento, ele vai dizer, Paulo diz, olha, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco, quer dizer, também não é servido por mãos humanas como se necessitasse de alguma coisa. Porque esse Senhor é soberano, Ele é autônomo, Ele tem vida em si, Ele criou tudo, do nada. Como é que agora Ele vai precisar de alguém colocar a comida na boquinha dele? Não precisa de nada disso, Ele não é servido pelas mãos dos homens. É Ele, porque é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. É Ele quem dá a vida, a respiração e todas as coisas. É um Deus criador, é um Deus supridor, um Deus sustentador. Então Paulo está dando uma aula de teologia, que a aula de teologia nada mais é do que falar de Deus, explicar aos homens como Deus é, e é isso que Paulo está fazendo aqui perante os intelectuais de Atenas. Mas ele diz mais sobre Deus. Ele vai dizer que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Lá no versículo 28 ele diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Nele vivemos e nos movemos e existimos, mas nós não o vemos. Como é que tudo isso acontece? Tudo isso acontece porque ele é Espírito, um ser imaterial. Então eu posso adorar a Deus aqui no templo, porque Ele está aqui, posso adorar a Deus na praia, porque Ele vai estar lá também, eu posso adorar a Deus no supermercado, porque Ele amanhã estará lá também, quando o supermercado abrir, eu posso adorá-lo no shopping, porque Ele vai estar no shopping também. Não há lugar onde o seu pé não pise, em todo lugar Ele está, porque Ele é Espírito. E Paulo diz no verso 28 que que Deus não é semelhante ao ouro ou à prata, trabalhados pela imaginação dos homens. Versículo 29, sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, um Deus de ouro, um Deus de prata, um Deus de madeira, um Deus de granito. Não, a divindade não é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte, e os gregos eram doutores nisso. Quem vai a Atenas até hoje se sentirá como se estivesse num museu a céu aberto. A arte para todo lado, a imaginação humana para todo lado. Mas Paulo está dizendo, mas Deus, a divindade não está nessas coisas, porque Deus é Espírito. E no versículo 27 ele vai dizer também, para que buscassem a Deus, e mesmo tateando, pudessem encontrá-lo. Ele de fato não está longe de cada um de nós. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas Deus está perto. Deus está perto. Isso é maravilhoso, irmãos,
na segunda, no domingo, na segunda, na terça, qualquer hora, do dia ou da noite, em qualquer lugar que você estiver, Deus está perto. No ano de 2010, esta igreja nos enviou para representá-la na Aliança Batista Mundial, que foi no Havaí. E o Havaí, irmãos, realmente era um país até 1900 e pouco, e depois foi absorvida pela Federação Americana, tornou-se um estado norte-americano. Mas lá a natureza está por todo lado. E uma coisa que me impressionou muito foi um tipo de flor que lá existe, chamado pluméria. Lá em inglês, em latim, é uma palavra latina, pluméria. Para todo lado, eles fazem aqueles colares, né, de pluméria e colocam nas pessoas e tal. E achei a pluméria muito bonita, muito cheirosa. E quando eu estava saindo de lá, me despedindo daquele país, eu olhei para aquelas monte de pé de pluméria para todo lado, que você olha, tem. E pensei, puxa, quando é que eu vou ver uma pluméria de novo, né? Fiquei pensando comigo, vai ser difícil ver uma pluméria, acho que eu nunca mais vou voltar a esse país. No ano seguinte voltei para o curso do Haggai, não sabia. Mas quando cheguei aqui, fiquei pensando, mas a pluméria, que coisa linda aquela flor. Aí descobri que na rua, lá perto de casa, tem uma pluméria, um pé de pluméria. Aí fui andando, passei, mas cheirei, é o mesmo cheiro. Aqui pertinho, não acredito, perto de mim, essa planta. E aí fiz a curva, isso é na Henry Ford, fiz a curva, fui para casa, desembargador Isidro. Quando cheguei no nosso prédio, antes do prédio tem um jardinzinho do próprio prédio, e não é que tem pluméria lá? No próprio prédio! Eu nunca tinha visto. E aí, de vez em quando, vai lá um jardineirozinho, um rapaz muito legal, e aí perguntei, seu jardineiro, como é que tá? Tudo bem, aí troca umas conversas, e aí perguntei, como é que chama essa coisa aqui que eu vi no Havaí, rapaz? E tem aqui também. Isso aí é o jasmim manga. Aí eu anotei depressa, jasmim manga, nunca tinha ouvido falar. Foi preciso viajar não sei quantos 1000 quilômetros para descobrir uma coisa que estava no meu prédio. E sabe de uma coisa? Depois disso, quando entrei aqui com o carro, na nossa igreja, tem aqui. Aqui do lado, no nosso território, no nosso terreno, pluméria, ou no popular brasileiro, jasmim, manga. Está aqui perto. E eu indo lá no Havaí, pensando, quando é que eu vou ver uma pluméria de novo? E a pluméria me acompanhando por todo lado. E a ideia que me ocorreu é que, às vezes, nossa relação com Deus é mais ou menos assim. A gente pensa que Ele está lá no Havaí, que Ele está lá distante, depois daquela estrela que a gente mal consegue visualizar. Quando Ele está aqui do lado, puxando o paletó da gente, puxando a roupa da gente. Diz, escuta, não vai me dar atenção? Não vai conversar comigo hoje? Não vai ler minha palavra hoje? Né? Está tão pertinho da gente, e a gente pensando que Ele está lá longe. Paulo diz, Ele de fato não está longe de cada um de nós. Mas além de falar da universalidade do sentimento religioso e da pessoa de Deus, o apóstolo Paulo vai dar aos gregos aqui, em Atos 17, instrução sobre como ser salvo. É margarida branca aquilo ali, viu? Não é pluméria, não. Não é o jasmim manga, não. Como ser salvo. Como ser salvo. Paulo mostrou aos seus ouvintes que eles precisavam ser salvos. Era uma necessidade. Paulo mostrou para eles que eles poderiam ser salvos. E no versículo 30 ele falou daquilo que é mais importante para que alguém seja salvo. Versículo 30, ele diz, Deus não levando em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, esteja no Havaí, esteja na China, esteja no Paraguai, esteja nos Estados Unidos, esteja em Campinas, esteja onde estiver, que todos os homens se arrependam. Olha o verbo que ele usou aqui, amigo, que todos os homens se arrependam. Paulo falou da necessidade do arrependimento para os gregos. Interessante que, por falar aos gregos, veja só, os gregos, pergunto a vocês, os gregos tinham algum conhecimento da lei de Moisés? Gênesis, Êxodo, Levítico, não, Pentateuco, eles conheciam o Pentateuco? Nunca tinham ouvido falar. Então Paulo nem cita a lei de Moisés. Eles tinham falado de genealogia, um gerou o outro gerou um gerou o outro, não falou nada de genealogia, porque os gregos não davam a mínima para a genealogia.
Quem dava a máxima, aliás, são até hoje judeus e árabes. Vivem com a sua genealogia na cabeça, de cor, memorizada, mas o grego não queria saber. Então Paulo nem cita genealogia, não menciona o nome de Abraão, não falou de dízimo, não falou de estrutura eclesiástica, mas ele falou de uma coisa: de arrependimento. Então, porque lei, genealogia, Abraão, povo de Israel, dízimo, essas coisas são secundárias, mas arrependimento é vital. Sem isso, ninguém irá ao céu. Sem isso, ninguém será salvo, seja grego ou seja judeu. O que só vem confirmar, irmãos, que o arrependimento é a condição fundamental, a condição essencial para que alguém seja salvo. E aí eu me lembro do que nós pensamos domingo passado à noite, quando Jesus diz para os moradores de Jerusalém: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Sabe o que mais que Paulo falou? Paulo falou que o arrependimento é necessário, porque se não houver arrependimento, olha o que vai acontecer: julgamento. Determinou um dia, versículo 31, em que julgará o mundo com justiça. Irmão, Deus um dia julgará o mundo com justiça. Talvez você pense: a justiça dos homens não funciona. Não funciona, é frustração em cima de frustração. Quem foi preso para ficar 15 anos é solto depois de um ano. Não tem justiça nessa terra. Deus fará justiça, julgará o mundo com justiça por meio do homem, do varão, diz a tradução de vocês aí, do homem que estabeleceu com este propósito, e ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Então está falando também de julgamento. Haverá um dia um julgamento. Você e eu estaremos sendo pesados na balança de Deus. Um dia, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser julgados pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, por aquilo que fizemos de mal, por aquilo de bem que não fizemos. Seremos julgados, diz a palavra de Deus. Então Paulo falou de arrependimento, falou do julgamento e falou também da ressurreição do Senhor Jesus, coisa que a cristandade vai celebrar daqui a mais algumas semanas, não é isso? Quando pensarmos na Páscoa, na ressurreição do Senhor Jesus. Jesus ressuscitou, diz aqui o apóstolo Paulo, falou para os gregos. Quando ele falou em ressurreição, aí pronto, aí os gregos fecharam o tablet, né? Fecharam suas anotações, falaram: não queremos ouvir mais não. Agora falou em ressurreição, voltada do mundo, o camarada, né? E pronto, e aí encerrou a discussão, não queriam mais ouvir. Mas foi uma aula de teologia muito bem dada, por sinal. Mas também foi, em segundo lugar, irmãos, a locução de Paulo aqui em Atos 17 foi também uma aula de metodologia, ou seja, uma aula de comunicação. Nós temos aqui um brilhante recurso de comunicação. Sabe por quê? Porque olha só, quando ele passou pela cidade, olha como é que ele começa o discurso, voltando ao início. Quando ele começa o discurso, ele fala assim: olha, homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Já falei que a melhor tradução é religiosos. Veja só, ele podia ter chegado e dito para aquela raça, não, para aquela turma, ele poderia ter dito o seguinte: olha aqui, seus gregos, eu passei por aí, estou nervoso porque o que eu vi aqui não pode, isso é um absurdo, ídolo para todo lado, Deus vai queimar esses ídolos, Deus vai matar todos vocês. Não podia ou não podia? Podia. Mas ao invés dessa abordagem, o que Paulo prefere fazer? Ele chega e elogia. Olha, senhores gregos, eu passando aqui pelas avenidas principais aqui, pelas praças de vocês, fazendo um tour aqui pela Zona Norte, Zona Sul, o que eu vi, eu estou admirado, vocês são realmente muito religiosos. Olha que eu nunca vi um povo tão, 30 mil Deus, tão religioso. Então Paulo começa, irmão, em vez de
descascar, em vez de censurar e de, com isso, fechar a porta para a comunicação do Evangelho, o que ele faz? Ele começa elogiando, elogiando, mesmo uma coisa que não seria elogiável, que é a idolatria, que ele não vai elogiar mesmo, mas ele começa elogiando o sentimento religioso que esse povo revela. Irmão, todo mundo, todas as pessoas têm coisas para serem elogiadas. Sabia disso? Se eu fosse um pregador de uma geração mais nova, eu ia dizer assim: vire-se agora para o lado do seu irmão e fale para ele, mas não vou pedir para você fazer isso não. Todos nós temos coisas elogiáveis. Sua esposa tem coisa elogiável, seu marido também tem, seu filho também tem coisa elogiável, seu pai também tem, sua mãe, até a sua sogra. Inevitável, não tinha como evitar. Até a sogra você vai poder elogiar, você vai conseguir, é só ter paciência e procurar. Em algumas pessoas, essas coisas boas são evidentes. Você conversa com uma pessoa, em 5 minutos de conversa, você diz: puxa, mas que pessoa maravilhosa, parece que eu conheço há 10 anos, né? Sem nenhum problema, que maravilha. E outras que você, com ela, convive a vida toda e você não sabe direito o que ela é uma interrogação, não é assim? Tem pessoas de todo tipo. Então, procure em todas as pessoas, estou generalizando de propósito, em todas as pessoas, Deus escondeu qualidades que você poderá descobrir e elogiar. Coisas que as pessoas fazem que você pode elogiar como ponte para passar por cima e evangelizar. Foi o que Paulo fez aqui, irmãos. Brilhante recurso de comunicação. Em vez de descascar, repito, e de repreender e de fechar então a porta, Paulo procurou construir pontes para alcançar o coração desse povo. Ele faz da idolatria dos gregos um argumento favorável à introdução do evangelho naquela cultura. É uma lição tremenda, uma lição de comunicação. E também nós temos aqui, além de comunicação, uma lição de homilética, um brilhante recurso de homilética. Para quem não sabe, homilética é o quê? É a ciência ou a arte, as duas coisas, que ensina a pregar. É com H mesmo, como está ali, porque sem H ficaria parecendo omelete, que é coisa boa também. Mas homilética é a arte de pregar. E aqui Paulo nos ensina como pregar a um auditório que ele nunca viu antes e provavelmente nunca verá mais depois. Como pregar a um povo que nunca ouviu sequer falar no nome de Jesus. Nunca ouviu. Não tem a menor ideia de que lá em Belém de Judá nasceu um menino. Nada disso. Mencionei há pouco que Paulo não citou genealogia, não citou Moisés, não citou a lei, não citou Abraão, mas ele cita, sabe o que aqui? Nem os salmos, como ele gostava de citar, como ele citou em Romanos, citou salmos o tempo todo, Isaías também. Ele não citou salmo, não citou Isaías, mas no verso 28 ele cita um poeta grego antigo que não era crente. Um poeta que viveu no século III antes de Cristo, um poeta chamado Arato. Arato, e esse poema que ele está citando aqui, chama-se Fenômenos. Fenômenos. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. 2 pontos. O que os poetas disseram? Aí está copiando e colando do poeta Arato, um poeta que parece que Paulo tinha uma predileção por esse homem, porque esse poeta, era também da cidade da Cilícia, de onde Paulo era, né? Saulo de Tarso, na Cilícia. Então é da mesma região dele, então ele conhecia bem esse poeta, e ele cita esse poeta, que não é crente, repito, mas ele diz, pois esse poeta disse que desse Deus nós também somos geração.
Essa abordagem de Paulo se chama hoje contextualização. Paulo está usando aqui a contextualização, ou seja, é o pressuposto de que nós podemos usar elementos da nossa cultura para a transmissão da mensagem do Evangelho eterno. A cultura tem algumas, Deus embutiu na nossa cultura, e essa é uma tese interessante de um livro chamado O Fator Melquisedeque, leitura recomendada. Nesse livro, o Fator Melquisedeque, o autor, que é um missionário canadense chamado Don Richardson, ele desenvolve nesse livro a tese de que Deus embutiu em cada cultura do mundo algumas coisas que permitirão aos pregadores do Evangelho, quando eles chegarem a essa cultura, apresentar o Evangelho para aquela cultura. Muito interessante, o fator Melquisedeque. Então Paulo está citando aqui um poeta que já disse uma coisa que lembra a palavra de Deus. Aí Paulo pega aquilo e joga a palavra de Deus na mente dos gregos. Agora, irmãos, eu queria terminar chamando a nossa atenção para as palavras do versículo 30 novamente, porque aqui está o cerne, está o X da questão. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Quando a gente não conhecia o Evangelho, quando a gente não sabia o que era luz e trevas, a gente fazia a maior confusão, tempo da ignorância. Não levou. Mas agora ele ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Se arrependam. Porque se não se arrependerem, serão julgados. E o juiz já está constituído. O juiz é muito bom, chama-se Jesus, porque ele é bom, porque ele ressurgiu dentre os mortos. Aí quando eles ouvem falar em mortos, ressurretos, mortos voltando a viver, eles não acreditam, só eram materialistas, era uma cosmovisão materialista, por isso que é uma cosmovisão que bate de frente com a cosmovisão de Deus. Aí, qual vai ser a reação deles? Por incrível que pareça, eles reagem do mesmo jeito que as pessoas reagem hoje. Os gregos reagiram à pregação do mesmo modo que as pessoas reagem hoje. Veja só, alguns diziam o quê? Uns zombavam. E o cara aí, falando em ressurreição de morte, em Jesus, para com isso, nesse nível da zombaria, ou seja, a incredulidade assumida publicamente. Outros aqui vão ter outra reação. Diz assim, uns zombaram, esses, e outros disseram, sobre isso te ouviremos depois. É aquele que empurra com a barriga, é aquele que diz, deixa para depois, não preciso tomar decisão nenhuma agora, eu sou novo ainda, eu posso, sabe o que é? É aquele tipo que ouve a palavra, entende, concorda, mas diz, está cedo ainda, eu posso esperar mais um pouco. O que você está esperando, irmão? Irmã, está esperando o quê? Está esperando um anjo descer do céu, batendo asinha, assustar a senhora, para dizer, aceita Jesus? Não vai acontecer, pode ficar tranquila que Deus não vai mandar anjinho descendo. Deus está mandando agora que você se arrependa, em todo lugar, que você se arrependa dos seus pecados. E a última reação, graças a Deus, 34, alguns homens uniram-se a Paulo e creram. Aí, bendita a palavra de Deus. 3, ou pelo menos 2 indivíduos aqui mencionados, Dionísio, membro do conselho do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles ainda outros, então 2 pelo menos, 3, 4, 5, não sabemos quantos, mas creram. Sabe por que eu estou pregando aqui? Eu estou pregando aqui hoje para que você creia, que Jesus é o seu único modo de ser salvo. Única forma, não tem outra maneira. Jesus abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. E você precisa descobrir Jesus, você precisa aceitar Jesus. Você que está aqui no templo, ou você que esteja porventura ouvindo a palavra de Deus, não zombe, não rejeite, não despreze, mas creia, aceite, admita, confesse que Jesus é o Senhor da sua vida. Esse é o propósito da pregação, levar você a crer em Cristo como o único Salvador e, como diz o verbo, Atos 17:30, arrepender-se
dos seus pecados. Faça isso nesta hora. Deus e Pai, obrigado porque enviaste Jesus para nos salvar. Obrigado porque Jesus é o único caminho para o céu. E isso está muito claro o tempo inteiro na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a não demorarmos a tomar uma decisão ao lado de Jesus, mas que, à semelhança daqueles irmãos que creram e continuaram recebendo a Tua palavra da parte do apóstolo Paulo, outras pessoas também hoje creiam em Jesus e o recebam, e o abracem, e o sigam, e o confessem, e a Ele se rendam de todo o coração. É a nossa prece, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Cantaremos, irmãos, o hino Cristo é meu Senhor, é dele tudo o que tenho e que sou. Cristo é meu Senhor. Você pode cantar isso? Se você puder, então fique de pé. Agora vamos ficar em pé e vamos cantar este hino. Mas veja só, é uma declaração de que Jesus é o meu Senhor. Se Ele ainda não é o seu Senhor, receba Jesus ainda hoje e você poderá cantar conosco. Sentar-se, queridos irmãos, assentem-se. E vamos, enquanto ouvimos o pós-lúdio, curvar as cabeças e orar a Deus. Se você está aqui nesta noite, ouvindo a nossa voz, e você ainda não tem Jesus como seu Salvador, este é o momento de receber a Cristo no seu coração, de abrir a sua alma e deixar Jesus entrar. Olha o que nós acabamos de cantar. Queres a Cristo Jesus te entregar, obedecer e servir? Nele terás alegrias sem par. Vem a Jesus seguir. Venha a Jesus então. Enquanto você ouve, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós queremos ajudar você a seguir a Jesus de perto. Com alegria, vamos recebê-lo.
Antes de dar por encerrado o nosso culto, nós queremos agradecer a você a sua presença conosco nesta noite. Não sei se temos visitante. Vou pedir que aqueles que nos dão a honra da visita, que por favor fiquem de pé nesta hora. Nós queremos conhecê-la. Alguém? Não temos hoje, viu? Temos ali uma irmã. Deus abençoe aquela irmã. Temos lá atrás um jovem também. Deus abençoe, bom vê-los na casa do Senhor, não é? Mesmo com toda essa chuva, vocês chegaram até aqui, que bom. Membros de outras igrejas também, muito obrigado pela sua presença conosco nesta noite aqui. Deus possa abençoar você e lhe dar uma semana abençoada, rica na graça do Senhor. Obrigado também aos nossos internautas que nos escrevem. Nós temos aqui do Rio de Janeiro 3 manifestações e uma de São Paulo. As do Rio são Lia Chaves, participando do culto, diretamente do hospital, pede orações por seu filho Pedro, recém-operado. Está vendo? No hospital, participando do culto. Deus abençoe a irmã Lia Chaves. Luciana e Rebeca Alegria, também aqui do Rio de Janeiro, agradecem a Deus pelo culto e a excelente transmissão. Deixam saudações a todos. Obrigado, Luciana e Rebeca Alegria. São as filhas da irmã Alegria? Não são outras pessoas. Tá bom. Ainda, Rio de Janeiro, Enilda Albuquerque agradece as inspirações do culto e deseja que Deus continue a abençoar a igreja. Obrigado, Enilda. E de São Paulo, a Miriam Almeida, que Deus continue abençoando a igreja e também a transmissão. Parabeniza o grupo coral pelos lindos hinos. Então está aí a Miriam Almeida, estimulando o nosso coro. Hoje de manhã, um coro cantou depois primeira vez, né, em 2015. E esse também, primeira vez em 2015. Os irmãos, graças a Deus, passaram janeiro, passou fevereiro, né? Passaram janeiro, fevereiro, agora chegou março, temos coros de novo, de volta, que maravilha. Bem-vindos, coristas, né? Eu sei que estavam aí, mas não estavam organizados em coro. Nós vamos encerrar o culto nesta hora. Eu convido o pastor Manuel Francisco de Souza, que venha ao microfone orar a Deus, despedindo-nos nesta hora. Você tem uma bênção para agradecer? Então, quiser vir agora, uma bênção para pedir também, pode vir agora. Aproveita que o pastor está vindo, venha junto com ele, né? Venha aqui à frente agora, nesta hora, orando a Deus, agradecendo e pedindo pela semana que nós vamos ter, que seja uma semana de muita bênção. Leve folheto no seu bolso, mande um e-mail, doe um CD, doe uma Bíblia, fale de Jesus, não fique calado, faça que nem a Valdineia, traga alguém para ouvir a mensagem do Senhor Jesus. Ela trouxe ali a dona Maria Helena, que na terça-feira da semana passada aceitou Jesus como seu Salvador, né? Então vale a pena, nasceu de novo, não é isso? Nasceu de novo. Vamos ficar de pé e vamos orar. Supremo Deus, acabamos de louvar-te com a expressão magnífica que é uma realidade na vida de muitos que aqui se encontram, quando cantamos, ó Deus, Cristo é meu Senhor. Ó Pai querido, a nossa súplica a Ti é que muitas pessoas que ainda não possuem esta experiência, Senhor, que a partir de agora o Espírito Santo esteja trabalhando nestes corações, para que esta experiência seja extensiva a tantos quantos ainda não a possuem. Rogamos-te, ó Deus, pelo teu servo que acabou de falar-nos, fundamentado na tua palavra, para que ele possa continuar sendo um instrumento vivo em tuas santas mãos. Rogamos-te, ó Deus, por este teu povo, denominado Igreja de Jesus Cristo, para que juntos, Senhor, possamos prosseguir fazendo melhor em prol do teu santo reino. Obrigado, Senhor, por este encontro, por esta data tão importante em nossas vidas, primeiro dia da semana, quando aqui, Senhor, reunidos, louvamos-te, e aqui estamos para agradecer-te as bênçãos incontáveis que tu tens derramado sobre todos nós. Agora, Senhor,
despede-nos em paz, levando-nos sob o manto da tua misericórdia. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma semana abençoada a todos. Música